Ouvi que em certa ocasião um abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma: Bhikkhus, eu ensinarei os 5 fatores da nobre concentração correta. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor. O abençoado disse o seguinte: agora qual, Bhikkhus, são os 5 fatores da nobre concentração correta? É o caso em que um bhikkhu afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos do afastamento. É como se um banhista habilidoso ou seu aprendiz vertesse pó de banho numa bacia de latão e o misturasse, borrifando com água de tempos em tempos, de forma que essa bola de pó de banho, saturada, carregada de umidade, permeada por dentro e por fora, no entanto não pingasse. Assim, o bhikkhu permeia, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. E além disso, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bhikkhu entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos da concentração, como um lago sendo alimentado por uma fonte de água interna, não tendo um fluxo de água do leste, oeste, norte ou sul, nem os céus periodicamente fornecendo chuvas abundantes, de modo que a fonte de água interna permeia e impregna, cobre e preenche o lago de água fresca, sem que nenhuma parte do lago não esteja permeada pela água fresca. Assim também o bhikkhu permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com êxtase e felicidade nascidos da concentração. E além disso, abandonando o êxtase, um bhikkhu entra e permanece no terceiro jhana, que é caracterizado pela felicidade sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece num estado feliz, equânime e plenamente atento. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada do êxtase, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado com a felicidade despojada do êxtase, como no lago que tenha flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas. Podem existir algumas flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas, que nascidas e tendo crescido na água, permanecem imersas na água e florescem sem sair de dentro da água, de forma que elas permanecem permeadas e impregnadas,
cobertas e preenchidas com água fresca da raiz até a ponta, e nada dessas flores de lótus azuis, brancas ou vermelhas, permanecem sem estar permeado pela água fresca. Assim também o bico permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com a felicidade despojada de êxtase. E além disso, com o completo desaparecimento da felicidade, um bico entra e permanece no quarto dhyana, que possui nem felicidade nem sofrimento, com atenção plena e equanimidade purificadas. Ele permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa, de forma que não exista nada em todo o corpo que não esteja permeado pela mente pura e luminosa, como se um homem estivesse enrolado da cabeça aos pés com um tecido branco, de forma que não houvesse nenhuma parte do corpo que não estivesse coberta pelo tecido branco. Assim também o bico permanece permeando o corpo com a mente pura e luminosa. Não há nada no corpo que não esteja permeado por essa mente pura e luminosa. E além disso, o bico tem o seu objeto de meditação sob total controle. Se ocupa com ele, o considera, está bem sintonizado com ele por meio da sabedoria, como se uma pessoa refletisse acerca da outra, ou uma pessoa em pé refletisse acerca de uma pessoa sentada, ou uma pessoa sentada refletisse sobre uma pessoa deitada. Assim também, bicos. O bico tem o seu objeto de meditação sob total controle. Se ocupa com ele, o considera, está bem sintonizado com ele por meio da sabedoria. Esse é o quinto desenvolvimento dos 5 fatores da nobre concentração correta. Quando o bico perseverou e desenvolveu os 5 fatores da nobre concentração correta dessa forma, então, ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos 6 conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Suponham que houvesse sobre um suporte um jarro com água até a borda, de tal forma que corvos pudessem beber nele. Se um homem forte fosse incliná-lo por menos que fosse, a água derramaria? Sim, senhor. Da mesma forma, quando um bico perseverou e desenvolveu os 5 fatores da nobre concentração correta dessa forma, então, ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos 6 conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Suponham que houvesse um reservatório quadrado no terreno plano, circundado por um dique, cheio de água até a borda, de tal forma que os corvos pudessem beber nele. Se um homem forte afrouxasse o dique em qualquer lugar que fosse, a água vazaria? Sim, senhor. Da mesma forma, quando um bico perseverou e desenvolveu os 5 fatores da nobre concentração dessa forma, então, ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos 6 conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Suponha que houvesse uma carruagem num terreno plano numa encruzilhada, com puros sangues arreados e aguilhada preparada, de forma que um adestrador habilidoso, um cocheiro domador de cavalos pudesse montar nela e, tomando as rédeas na mão esquerda e a aguilhada na mão direita, pudesse ir e regressar por qualquer caminho quando ele quisesse.
Da mesma forma, quando Umbico perseverou e desenvolveu os 5 fatores da nobre concentração dessa forma, então, ao inclinar a sua mente para penetrar e compreender qualquer um dos 6 conhecimentos superiores, ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Se quiser, ele exerce os vários tipos de poderes supra-humanos. Tendo sido um, ele se torna vários. Tendo sido vários, ele se torna um. Ele aparece e desaparece. Ele cruza sem nenhum problema uma parede, um cercado, uma montanha ou através do espaço. Ele mergulha e sai da terra como se fosse água. Ele caminha sobre a água sem afundar como se fosse terra. Sentado de pernas cruzadas, ele cruza o espaço como se fosse um pássaro. Com a sua mão ele toca e acaricia a lua e o sol tão forte e poderoso. Ele exerce poderes corporais até mesmo nos distantes mundos de Brahma. Ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Se quiser, com o elemento do ouvido divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele ouve tanto os sons divinos como os humanos, aqueles distantes bem como os próximos. Ele poderá experimentá-los por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Se quiser, ele compreende as mentes de outros seres, de outras pessoas, abarcando-as com a sua própria mente. Ele compreende uma mente afetada pelo desejo como afetada pelo desejo, e uma mente não afetada pelo desejo como não afetada pelo desejo. Ele compreende uma mente afetada pela raiva como afetada pela raiva, e uma mente não afetada pela raiva como não afetada pela raiva. Ele compreende uma mente afetada pela delusão como afetada pela delusão, e uma mente não afetada pela delusão como não afetada pela delusão. Ele compreende uma mente contraída como contraída, e uma mente distraída como distraída. Ele compreende uma mente transcendente como transcendente, e uma mente não transcendente como não transcendente. Ele compreende uma mente superável como superável, e uma mente não superável como não superável. Ele compreende uma mente concentrada como concentrada, e uma mente não concentrada como não concentrada. Ele compreende uma mente libertada como libertada, e uma mente não libertada como não libertada. Ele poderá experimentá-las por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Se quiser, ele se recorda das suas muitas vidas passadas, isto é, um nascimento, 2 nascimentos, 3 nascimentos, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100.000, muitos ciclos de contração cósmica, muitos ciclos de expansão cósmica, muitos ciclos de contração e expansão cósmica. Lá eu tive tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era meu alimento, assim era minha experiência de prazer e dor. Assim foi o fim da minha vida. Falecendo desse estado, eu renasci ali. Ali eu também tinha tal nome, pertencia a tal clã, tinha tal aparência. Assim era o meu alimento, assim era a minha experiência de prazer e dor. Assim foi o fim da minha vida. Falecendo daquele estado, eu renasci aqui. Assim ele se recorda das suas muitas vidas passadas nos seus modos e detalhes.
ele poderá experimentá-las por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Se quiser, ele, por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com as suas ações desta forma. Esses seres, dotados de má conduta corporal, linguagem e mente, que insultam os nobres, com entendimento incorreto e realizando ações sob a influência do entendimento incorreto, com a dissolução do corpo, após a morte, renasceram no estado de privação, um destino infeliz, nos reinos inferiores, até mesmo no inferno. Porém, esses seres, dotados de boa conduta corporal, linguagem e mente, que não insultam os nobres, com entendimento correto e realizando ações sob a influência do entendimento correto, com a dissolução do corpo, após a morte, renascem num destino feliz, no paraíso. Dessa forma, por meio do olho divino, que é purificado e ultrapassa o humano, ele vê seres falecendo e renascendo, inferiores e superiores, bonitos e feios, afortunados e desafortunados. Ele compreende como os seres prosseguem de acordo com suas ações. Ele poderá experimentar isso por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Se quiser, então, compreendendo por si mesmo com conhecimento direto, ele aqui e agora entra e permanece na libertação da mente, na libertação através da sabedoria que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Ele poderá experimentar isso por si mesmo sempre que houver uma oportunidade. Isso foi o que disse o abençoado. Os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado.